Araçô, ainda bem que a gente anda prevenido. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como bem vimos no caso do Monark, cada vez mais as soluções na sociedade se dão por intermédio puro e simples do mercado. Tratamos desse assunto aqui no canal. Caso queira conferir, o link está na descrição. A informação descentralizada e distribuída na sociedade tornou os meios tradicionais de comunicação obsoletos, mostrando que julgamentos e punições segundo as leis econômicas de mercado são muito mais eficientes e justas que o positivismo provido pelo Estado. A internet da informação tem mudado completamente a forma com que nos comunicamos e obtemos conhecimentos nas várias áreas de nossa vida. A mesma internet da informação começa também a modificar a maneira com a qual a sociedade julga o que considera algum tipo de delito. Nesse contexto, também já vivemos o início da internet do dinheiro. O Bitcoin e outras soluções em finanças descentralizadas são um farol da organização econômica que está por vir. É ainda mais comum observar situações em que práticas do libertarianismo e do anarcocapitalismo são o novo normal na sociedade. Obviamente, isso se dá de maneira voluntária, pois apresenta uma solução superior ao paradigma anterior, no qual agora privacidade, segurança, liberdade e soberania do indivíduo são aspectos fundamentais. Para além dos aspectos éticos, os recursos anarcocapitalistas são bem mais eficientes, entregando soluções com menor custo, maior agilidade, menor burocracia e com foco no indivíduo, que é tratado como cliente. Observando meu dia a dia, me pego cada vez mais em situações nas quais tipicamente imperam uma visão libertária. Então, neste vídeo, gostaria de compartilhar com vocês mais uma dessas situações totalmente inusitadas que aconteceu comigo, e peço que você também escreva nos comentários situações que aconteceram contigo. Essa história se parece com aqueles causos do caipira que chega na cidade grande. Só omitirei os nomes dos envolvidos por questão de privacidade. Então senta aí, que vou lhes contar o acontecido. Vindo a São Paulo, desembarquei no aeroporto de Congonhas. Saindo pelo portão, me dirigi até o ponto de ônibus da empresa L, que faz o translado para Campinas. Como havia tempo, fiquei bem tranquilo, sentei próximo à parada e saquei meu kit viagem, um mega lanche de pernil e um copo de cappuccino em pó. Nota importante, o copo é raiz, nada desse negócio de Stanley. Ao mesmo tempo que comia, aproveitei para ligar para minha mãe a fim de avisá-la que estava tudo certo, que já havia chegado e estava tudo tranquilo. Entre bocados e prosa, o tempo foi passando e nem desconfiei que o ônibus estava atrasado. Chegou a hora do embarque e o ônibus ainda nem sequer havia chegado. Como eu sou muito desligado, já pensei que tinha perdido o ônibus. Fui até um outro pessoal que estava ali também e me confirmaram que esperavam o mesmo ônibus. Despreocupado com o horário, voltei para o meu cantinho. Percebi que várias pessoas que estavam ali esperando começaram a entrar em táxis, mas pensei que deveriam estar atrasadas. Até que chegou o responsável pelo guichê da empresa do ônibus correndo, e todo esbaforido, mostrando imagens do seu celular para as outras pessoas que permaneciam ali esperando. Pasmem, justo naquele dia de manhã, o tatuzão havia rompido a adutora de esgoto, inundando o metrô. Caramba, justo no dia que chego em São Paulo e ainda por cima em Congonhas, o mala do Dória me fura um cano de esgoto e deixa o trânsito ainda mais caótico na capital paulista. Bem, então, o responsável da empresa justificou que não havia previsão para a chegada do ônibus e que ele não se responsabilizaria por nosso embarque. Logo após apresentar esse problema e eximir-se da responsabilidade, o agente da empresa nos encaminhou para taxistas que ali trabalhavam. Então, busquei um grupo de pessoas para dividir o táxi comigo. Bom, lotando o carro até que não ficaria economicamente possível de ir. Mas enquanto estávamos conversando, por incrível que pareça, o ônibus chegou. Então o responsável pela empresa continuou a nos dizer que a previsão de viagem seria de 4 horas, mas, normalmente, é metade disso. Além disso, nos informou que essa seria apenas uma previsão, porque ninguém poderia saber o que estava acontecendo no caminho. Mas será mesmo? É nessa hora que tenho que reconhecer como é importante ter um carioca por perto. Esse estimado rapaz vindo do Rio de Janeiro imediatamente começou a questionar os argumentos do representante da empresa de ônibus, colocando em dúvida suas alegações. Nesse momento, apareceu uma mulher com seu celular na mão e o aplicativo do Waze aberto. Ela simulou o trajeto de Congonhas para Campinas e o aplicativo estimava 2 horas e 10 minutos de viagem, com um pequeno trecho na Marginal Tietê sob congestionamento. Então, o responsável pela empresa argumentou que essa era a realidade do celular, mas a realidade do trajeto era outra. Aí pensei comigo, como assim?
Como eu sempre uso o Google Maps, inclusive para trabalho, e sei como funcionam os seus algoritmos, tenho muita confiança nos resultados que ele me apresenta. Tracei a rota e ele me retornou 2 horas e 8 minutos. Caramba! Uma diferença de apenas 2 minutos do Waze. É importante salientar aqui como funcionam esses aplicativos. Eles conseguem medir a velocidade média dos carros que estão passando por cada trecho das vias ao coletar informações de posição de maneira sistemática de cada usuário. Além disso, esses softwares armazenam as vias como um modelo de rede. Dessa maneira, os erros de posicionamento são mitigados pelo próprio formato da informação digital. Tá, sim, há o problema de coletar suas informações de posição. No entanto, retornam um serviço que possibilita informar aos outros condutores qual a situação do tráfego em cada via, em tempo real. Assim, eu dispunha da informação de cada condutor que transitava no trecho naquele momento, sem conhecer ninguém, apenas executando o aplicativo em meu celular. Isso sim é revolução! Enquanto dispunhamos apenas da informação centralizada do responsável pelo ônibus, tínhamos que confiar em suas alegações. A internet da comunicação nos permite verificar a informação dada e, no caso, concluir que ela era falsa. Bem que os bitcoinheiros me ensinaram que não basta confiar, é preciso verificar. Mas por que o responsável pela empresa nos deram uma notícia tão ruim e de modo tão dramático, quase que insistindo para que pegássemos um táxi? A resposta está nos incentivos, uai! O responsável pela empresa de ônibus recebeu uma porcentagem de cada táxi que ele ajudava a lotar. Ok, deste momento em diante, muitos julgarão esse indivíduo como um mau funcionário. Eu não desejo condená-lo, muito menos defendê-lo. Apenas gostaria de analisar os incentivos que estão envolvidos. Tendo seu salário garantido pela empresa, para ele, não importa quantos passageiros vão embarcar no ônibus. É claro que o funcionário não quer que a empresa quebre, mas na sua percepção, a empresa é gigante. Alguns passageiros a menos não vai fazer a diferença. Não vai interferir de maneira relevante na receita ou levar a empresa à falência, o que seria prejudicial para ele também. Agora, quem não quer uma graninha extra, não é? Bom, veja como esse é o comportamento que independe do ser humano. É um comportamento que o próprio sistema incentiva. Pode-se trocar o funcionário, mas os incentivos continuam ali. O resultado vai ser tão eficiente quanto trocar os políticos a cada 4 anos. Se mesmo uma grande empresa tem dificuldades em alinhar os incentivos entre suas atividades e seus funcionários, imagine um governo coercitivo. Infelizmente, nós não precisamos imaginar o que é o governo estatal, nós sofremos com ele. O Estado atual cria um sistema de incentivos conflitantes em que o cidadão comum tem que perder para os políticos e burocratas ganharem. É importante salientar também que, de repente, não foi mau negócio para quem entrou no táxi. Afinal, poderiam ser pessoas com compromissos agendados que não suportariam nenhum imprevisto. De toda maneira, eles tinham acesso à mesma informação que nós e decidiram de maneira voluntária aderir ao táxi como forma de solucionar seu problema. Com certeza, chegaram bem mais cedo e pagaram por esse serviço. Belo e moral. Ah, e antes que eu me esqueça, eu estava me achando sobrevivencialista com meu lanchinho, quando percebi que todas as pessoas ali também tinham se preparado para os imprevistos de viagem. Todos tinham lanche, água e informação descentralizada. Bem, agora é a sua vez. Conte-nos uma história libertária que aconteceu contigo, ai. Tô esperando, aqui do lado do menino da porteira. Obrigado pela sua audiência, esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Tchau, obrigado!